A igreja de São Benedito, em Tietê, guarda uma relíquia sagrada, um fragmento da unha do santo, cultuado no Brasil pelo seu exemplo de humildade e de pobreza. São Benedito nasceu em 1526, numa pequena aldeia da Sicília, na Itália. Era filho de africanos escravos. Aos 21 anos, ingressou na Irmandade de São Francisco de Assis e foi lá que exerceu sua função de cozinheiro, razão entre muitas que o popularizou entre seus fiéis. O santo ficou conhecido por seus milagres. Num deles, teria ressuscitado uma criança, a qual aparece em seus braços em suas imagens nas igrejas. Essa relíquia ela veio de Palermo, veio por Minas, e quando ela chegou em Tietê, veio o manto de São Benedito, que está hoje em Palermo. E a relíquia é o seguinte, ela é uma parte da cutícula de São Benedito. A capela de São Benedito começou a ser construída por volta de 1871 pelas mãos dos negros escravos e livres e pelos brancos, e estima-se que levou cerca de 6 anos para a sua conclusão. Pedro, que é autor de um livro que conta a história da igreja, entre outros pontos, explica sobre a sua construção. A construção dela teve início em 1871 por intermédio do Padre Costa, que foi o padre fundador também da Irmandade. Ele era incentivador dessa questão de São Benedito aqui no município. E ela carrega algumas características interessantes. Na arquitetura, por exemplo, ela faz parte da arquitetura do bandeirantismo paulista, do barroco paulista, do bandeirantismo barroco. Então é uma das únicas capelas e igrejas do estado de São Paulo que tem essa característica ainda. A capela guarda imagens da primeira igreja do município. As imagens dos santos que estão aqui dentro dessa capela, elas faziam parte da primeira igreja do município, que foi fundada em 1842. Então ela traz um pouco da tradição religiosa do nosso município. Aqui na igreja tem aquela história dos santos do Paoco. Tem imagens aqui na igreja que andaram pelo rio Tietê com bandeirantes escondendo pedras preciosas, aquela história do ouro de lavagem dentro da imagem do santo para burlar a coroa. A própria imagem de São Benedito, além de toda a devoção, carrega muita história para quem estiver disposto a conhecer. Que foi uma imagem talhada por um escravo, né? Na época, por encomenda do Padre Costa, para colocarem aqui no altar da igreja. Dentro da capela ainda há um grande mistério que só a fé explica. Uma lâmpada colocada na fundação da igreja que ficava próxima ao altar e até os dias atuais continua acesa. E a mesma lâmpada que foi colocada naquela época está funcionando até hoje no altar-mor. Mais de 100 anos a lâmpada funciona até hoje. Então essas histórias povoam a mítica da população e move a fé das pessoas. Eu acredito que isso faz com que traga esse sucesso na festa de São Benedito, esse contingente de pessoas que nós já recebemos aqui em Tietê, 60, 70, 80 mil pessoas na festa de São Benedito. O secretário de Turismo e Cultura de Tietê fala sobre a importância do templo religioso que em breve completará seus 150 anos. Esse pedaço vivo que existe dentro de Tietê para a fé da nossa cidade, que é um dos municípios com maior índice de católicos praticantes dentro da Arquidiocese de Sorocaba, isso traz com que o turismo receba um impulso em função da existência dessa capela de São Benedito aqui em nosso município. A capela é um local de muita tradição religiosa e histórica. A festa do santo acontece todo ano no último domingo do mês de setembro, onde a relíquia sai em procissão nas ruas da cidade. Mas não é preciso esperar o ano todo para poder rezar próximo à relíquia. Ela está ao acesso dos fiéis o ano todo dentro da capela. O endereço é o Largo São Benedito, no centro de Tietê. Mais informações pelo telefone 15 3282 6207.